Muito bem, vamos fazer mais um exercício bem simples. Nesse exercício nós vamos encontrar algumas expressões e nós vamos trocar essas expressões, né? Vamos usar letras para representar números. E essas expressões elas são muito úteis no seu dia a dia. Eu gostaria que você compreendesse todas essas expressões, porque a maioria dos problemas envolvendo matemática utiliza uma dessas expressões, ou uma dessas, ou derivado dessas. Mas se você entender esse princípio aqui, você vai entender todas as... É como se você estivesse entendendo a linguagem matemática. Por exemplo, quando alguém diz assim, ó, um triplo de um número real, x. Como que você pode representar isso na linguagem matemática? O triplo de um número. O que é o triplo? Não é 3 vezes? Então, você poderia dizer que essa expressão, o triplo de um número, é a mesma coisa que 3x. Tá? Então, quando alguém disser o triplo de um número real x, você vai representar, se tiver um problema, você vai representar 3x. Quando alguém fala a metade de um número real x. Ora, o que é a metade, gente? A metade é qualquer coisa dividido por 2. Olha, qual é a metade de 30? Não é 15? Por que você sabe disso? Porque 30 é a mesma coisa, aliás, porque 15 é a mesma coisa que 30 sobre 2. Então, a metade de um número real x, qual é o número? O número é o x. Qual é a metade dele? É só dividir por 2. Então, toda vez que você ouvir falar a metade de um número, você vai entender que é esse número dividido por 2. Agora, quem é esse x? É qualquer número. Se você quiser dizer agora aqui, ó, a metade de 40, no lugar do x, você coloca 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. Tá? Aqui eu tenho a quinta parte de um número real, x. O que é a quinta parte, pessoal? Qual é a quinta parte de 30? É a mesma coisa que 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6. A quinta parte de 30 é 6. Então, a quinta parte é qualquer valor dividido por 5. Aqui, portanto, seria representado por x dividido por 5. Por quê? Porque o número é o x, e esse x representa qualquer número. A quinta potência do número real b. A quinta potência significa b, nesse caso aqui, ó, b elevado à quinta. É a quinta potência do número b. Aí eu tenho, ó, 2/3 de um número real x. Pessoal, o que é 1/3 de um número? Eu tenho o número 30. De novo, né? Qual é o terço de um número? 1/3 é pegar esse número e dividir por quanto? Por 3. Aqui eu tenho 1/3. 30 dividido por 3, 10. Mas ele não está dizendo que é 1/3. Ele está dizendo 2/3. Então, se é 2/3, é 1/3 vezes 2. Logo, eu posso dizer que é 2 vezes isso aqui. Multiplicando, portanto, isso aqui por 2, os 2/3 disso daria 20. Então, como eu represento, então, 2/3 de um número? Você poderia colocar assim, ó. 2, quem é um terço? X sobre 2. Ou, se quiser, poderia colocar 2x sobre 2. Ou ainda poderia colocar 2x, que multiplica 1/3. Tanto faz. Vai dar tudo a mesma coisa. Só que aqui está errado, pessoal. Aqui é 3, é terço. Aqui é 3 e não 2, tá? Então, quando eu digo 2/3 de um número, é 2 vezes 1 sobre 3. É 2 vezes esse número sobre 3. 2/3. Se fosse 4/3, 4 vezes esse número sobre 3. Tá? Então, tá aí. A diferença entre dois números. Pessoal, eu tenho o número 4 e eu tenho o número 2. O que é a diferença entre eles? É um menos o outro. Então, eu pego 4 menos 2, vai dar quanto? Vai dar 2. A diferença entre dois números é você pegar esse número e subtrair pelo outro. Então, eu teria x, que é o primeiro número, menos y. Aqui você representa, ó, a diferença entre dois números.
Quando você diz a diferença de dois números, quando ele não determina os números, você pega uma letra qualquer. No caso aqui, em todos os exemplos, ele está representando a letra. Mas se ele não disser letra nenhuma, você pode pegar qualquer letra, porque qualquer letra pode representar números. A diferença entre dois números, x menos y. A menos b, c menos d, não interessa, né? É a diferença. A soma dos quadrados dos números. Ora, a soma dos quadrados. Primeiro, vamos lá. Qual é o quadrado de x? Não é x ao quadrado? Qual é o quadrado de y? Não é y ao quadrado? O que ele está dizendo aqui? A soma dos quadrados. O quadrado de x, x ao quadrado. O quadrado de y, y ao quadrado. Como é que eu faço a soma disso? É só colocar um mais no meio. Então, aqui vai ficar no meio, né? Então, aqui ficou x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu represento a soma dos quadrados dos números x e y. Se fosse a soma dos quadrados de um número qualquer, você pegava qualquer duas letras e representaria. Aí eu teria a soma dos quadrados. A raiz quadrada da soma dos números. Olha aí, ó, a raiz quadrada da soma dos números. Então, vamos começar aqui. Qual é a soma dos números x mais y? Seria, ó, x mais y. Essa é a soma dos números, não é isso? Só que ele não quer a soma dos números, ele quer a raiz quadrada da soma dos números. Então, a raiz quadrada é só você fazer isso. Pronto. Aqui você já tem a raiz quadrada da soma dos números x e y. Portanto, aqui vai ficar a raiz quadrada de x mais y. Vê que é fácil, né? Mas você precisa de um pouquinho de atenção. A raiz quadrada da soma dos números. Qual é a soma dos números? X mais y. Aí você tira a raiz quadrada. O próximo diz assim, ó, o quadrado do número real. Ah, isso é fácil, nós já até fizemos aqui, ó. O quadrado do número é só você pegar esse número e elevar ao quadrado. Aí você tem o quadrado do número. O próximo. O produto dos números reais. Pessoal, o que é o produto de dois números? É a multiplicação dos dois números. Então, se eu quero saber qual é o produto de dois números, é x vezes y. X vezes y é o produto de dois números. O próximo. O dobro de um número real. O que é o dobro? É duas vezes. O que é a metade? É o número dividido por 2. O que é a quinta parte? É o número dividido por 3. O que é o triplo? É o número multiplicado por 3. E o que é o dobro? É o número multiplicado por 2. Então, se o número é y, o dobro dele é 2y. O próximo. A sexta parte do número. A sexta parte é esse número dividido por 6. Então, ficaria x sobre 6. O próximo. O dobro de um número real adicionado ao dobro de um outro número real. Veja que nesse exemplo agora, ele já não disse quais são os números. A letra, né? Ele não disse qual é a letra, ele só disse que é o dobro de um número real. Eu posso escolher, então, qualquer letra. Vamos escolher a letra A e B. Tá? A letra A e B. Então, vamos lá. O primeiro, o dobro do número real A é 2A. Vamos colocar aqui, ó, 2A. Ora, adicionado, ó, mais o dobro de um outro número. Quem é o outro número, né? B? Então, tá aí, ó, 2A mais 2B. O dobro de um número, 2A, mais o dobro de um outro número. O produto da soma pela diferença de dois números reais quaisquer. Esse aqui você tem que guardar. Porque ainda nesse curso você vai ouvir muito falar disso aqui. O produto da soma pela diferença. Nós vamos tratar isso aqui no produtos notáveis. O que é o produto da soma pela diferença? Quem é a soma de dois números? Vamos chamar esses números de x e y. X. Então, os dois números vão ser x e y. Então, a soma vai ser quem? Vai ser x mais y. Não é isso? Beleza. Agora ele diz assim, ó, o produto da soma pela diferença.
O que é a diferença de dois números? Está bem aqui, ó. A diferença entre dois números, ó. Diferença entre dois números é esse número menos o outro. Então, você colocaria aqui, ó, x menos y, ok? Então, a soma e a diferença. Só que ele está dizendo que é o produto. E o que é o produto de dois números? Está bem aqui, ó. O produto dos números reais x e y. O produto de dois números é o quê? É a multiplicação entre eles. Então, você vai multiplicar esse valor por esse valor. Então, ó, o produto da soma está aqui, ó. Isso aqui é só um número. Pela diferença, isso aqui é só um número. Produto da soma de dois números pela diferença, tá? O próximo. A soma do quadrado com o triplo de um número real qualquer. Vamos tentar interpretar isso aqui, ó. A soma do quadrado com o triplo. Vamos lá? O que é o quadrado de um número? Cadê onde é que nós fizemos aqui, ó? O quadrado de um número, tá bem aqui, ó. O quadrado de um número. Então, eu vou colocar o quadrado desse número, qualquer valor, x. X ao quadrado. Beleza. Ele está dizendo que é a soma desse quadrado. Então, é ele mais alguma coisa. Com o triplo, né, dele. Então, qual é o triplo dele? É 3 vezes ele. Pronto. Está aqui, ó. A soma do quadrado com o triplo desse número. É só uma questão de você raciocinar um pouquinho. Ó, tá bem aqui, ó. Ó, bem aqui nós fizemos, ó, o quadrado de um número, o triplo de um número. Então, você pega a soma do quadrado desse número com o triplo desse número, você encontra isso aqui. A raiz quadrada do número aumentado, a raiz quadrada do número A aumentado do triplo do número B. De novo, a raiz quadrada do número A aumentado do triplo do número B. Então, veja só. O número A aumentado do triplo de B, eu tenho então aqui, ó, eu tenho A, e esse A foi aumentado com o triplo do número B. 3 vezes B. E aí ele está dizendo que é a raiz quadrada disso. Pronto, olha aí, ó. A raiz quadrada do número A aumentado com o triplo do número B. Simples, né? Aqui, o produto dos números A e B menos o quádruplo do número C. Olha, gente, o produto dos números A e B é como? É A vezes B, não é isso? Não é produto? A vezes B. Menos o quádruplo. Quádruplo não é 4 vezes? Então, 4C. Ok? Então, com isso, pessoal, se você não entendeu ainda, procure revisar isso aqui, procure entender, procure deduzir sozinho, porque isso aqui é de extrema importância para você entender problemas matemáticos. Entendendo isso aqui, você já está bem encaminhado, né, nesse assunto. Então, vamos continuar o nosso curso na próxima aula.